Aleluia. Vamos orar nesta noite para iniciar nossa reunião. Senhor, Deus Pai, neste momento, Pai, venho aqui, Senhor, em tua presença, Deus amado. Agradecer por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma semana de bênção, Deus, que o Senhor nos dá, Pai amado, com paz, com saúde, Deus, com força para prosseguir, Deus. Senhor, vem neste momento e fazer presente em nosso meio, Deus amado, e habitar, Senhor, tomar conta de cada um nessa noite, Deus amado. Cuida de cada coração, de cada vida, Deus amado. Você como chegar, o Senhor conhece o íntimo de cada um, Pai amado. Que o Senhor esteja abraçando cada um dos teus filhos e estejam abençoando, Deus amado, abundantemente, Senhor. Abençoa as visitas que estão visitando a tua casa, Senhor, o Daniel Evanês, esposa, que eles se sintam bem, que eles sintam a tua presença, o teu abraço, o teu cuidado, Pai. Abençoa também a Joia da Renata, que está conosco, ó Deus. Nos alegramos, ó Deus, com a presença de todos aqui, ó Pai. Toma em tuas mãos essa direção nessa noite, recebe tudo, Senhor, que virá nessa noite, para a tua honra. Amém. Vamos louvar nessa noite. Vamos convidar o Senhor para ser bem-vindo ao nosso meio. Vamos ficar de pé um pouquinho. Podem citar. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em Salmos 93. Salmo 93. Amém. Vocês acharam? Amém? Diz assim: o Senhor reina. Amém. Está vestido de majestade. O
O Senhor está vestido de seu poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é poderoso, é mais poderoso do que as grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Vamos louvar mais um canto ao Senhor. Quem puder ficar de pé, quem não puder, né? Quem puder ficar de pé, louvar o Senhor nessa noite. E todos que estão assistindo online, Francisco, Cristiane e os demais que estão assistindo, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos também. Só o poder de Deus. Deus abençoe a todos.
Amém. Agora vamos para o nosso louvor. Vamos ficar de pé, esse podem ficar de pé para louvar a nosso Deus, engrandecer o nome dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Que seja dado a ele. Né? Então vamos louvar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ninguém, nada. Amém.
continuamos a dizer. Deus é forte. Aleluia. Bom Jeová. Deus
ouvir o que tu tens a dizer para cada um de nós. Abençoa teu filho, Deus amado, que vai falar do teu evangelho, e que cada um de nós podemos prestar bem atenção, abrir os nossos corações para entender o que ele faz. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu entrego a mensagem do nosso pastor e as mensagens da missa também. Amém? Usamos para essa semana, terça-feira, o culto de oração, às 18h30. Na quinta-feira, ainda a confirmar se teremos o culto caseiro. E no sábado, então, a nossa festa típica, né? A partir das 18 horas, né? Então, no sábado é aquele momento onde a gente vai estar aqui. Vamos acertar ainda o horário. A 4 horas. 4 horas? O dia todo. 4 horas, mas tem gente que vai estar aqui pela manhã, vai estar organizando, vai estar. Acertar o horário. Lá pelas 4 horas da tarde. Então vai ser um tempo de comunhão, um tempo também de podermos desfrutar de Acertar a hora ainda. Terça-feira tem horário. Cristo quer começar de manhã, Marco. Quer começar pela manhã. Então, no sábado, teremos essa atividade. Sabemos que cada um vai trazer a sua contribuição, vai trazer carne, vai trazer prato, vai trazer suco, refrigerante, assim por diante. Então, vamos nos reunir e fazermos assim o nosso momento festivo aí. No domingo, então, à tarde, nós teremos o nosso estudo bíblico e posteriormente o culto de salvação. Amém? Amém. Nós vamos meditar nessa noite no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 2. Temos o texto aqui, se alguém quiser pegar. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Amém? O Senhor venha acrescentar a sua palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos irmãos tessalonicenses, pois na igreja de Tessalônica havia alguns mal entendidos sobre o retorno de Cristo, acerca da volta de Cristo. E Paulo desejava esclarecê-los, esclarecer aquela comunidade nesta carta, através dessa carta. E ele também a escreve como uma instrução para uma vida santa, que é a preparação para o retorno de Jesus. E o encontro, então, da igreja com o Senhor, conforme é a promessa do Senhor. Ele prometeu que voltaria. Porém, a igreja, ela tem que entender que está na terra com dois propósitos. No
o propósito é anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. E o segundo é se preparar para a eternidade com Cristo. E essa preparação passa exatamente por uma condição de vida moldada segundo, né, a vontade de Deus e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos vivendo em tempos realmente difíceis, né? Não, quando eu digo tempo difícil, não é apenas o momento agora, o mês, esse período, mas o tempo, a época em que a humanidade se encontra, tanto para o cristão quanto para os não cristãos também. São tempos difíceis, porque como seres humanos nós vivenciamos, né, todas as coisas, todas as situações. Como, por exemplo, recentemente nós tivemos a pandemia, né, que foi mundial. Então a pandemia atingiu gregos e troianos, atingiu, né, cristãos, não cristãos, ricos e pobres, brancos e pretos, em todas as partes do universo. Mas então o mundo é porque o mundo também está caminhando, né, para a cada dia mais para, digamos assim, para um tempo apocalíptico. Embora a gente não ouça muito, não trate muito dessas coisas, né? Mas o relógio escatológico ele está andando. O que é isso? As coisas que acontecerão no fim dos tempos. Esse fim dos tempos ele é, digamos assim, ele é uma referência. Ele se refere a quando Jesus, né, vai voltar e assim, né, haverá de se cumprir as promessas feitas, né, tanto para o seu povo como para a humanidade. Então, embora se ache, né, que as coisas não estão acontecendo, mas estão acontecendo, embora não apercebidas, né? Semana passada nós falamos sobre aquele texto onde Jesus faz aquela menção, né, a Jonas, e exatamente ele tem a ver com os acontecimentos futuros, mas também em algum momento, né, foi questionado sobre os acontecimentos do fim, e aí Jesus disse: olha, na vinda do Filho do Homem as pessoas continuarão casando-se, dando-se em casamento, ou seja, a vida seguirá normalmente, mas de repente então muitos serão pegos de surpresa. Então esses tempos difíceis têm a ver com o cumprimento, né, do propósito de Deus para a humanidade, né? Todas as pessoas estão vivendo nesse mundo e não há como escapar. Isso nos faz deve nos fazer refletir que Deus está no controle das coisas, embora não saia como nós achamos que seja, né? Mas Deus está vendo tudo, está no comando desse universo. Para o cristão, né, porque ele é tempo difícil, porque ele precisa vigiar e permanecer na fé, permanecer na presença de Deus, em comunhão e fidelidade com Ele. Pois o cristão ele pode cair em uma frieza espiritual se não tiver vigilância, e o próprio Jesus Cristo falou acerca dessa vigilância. Ele disse que, quando conversar com os seus discípulos, ele disse: vigiai, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa vigilância ela é contínua para nós cristãos, e foi para os cristãos da época de Jesus, muito mais nos tempos atuais. Então o cristão precisa vigiar para que ele não venha cair nessa frieza espiritual, né? Se não houver uma disciplina na vida de oração, em leitura e meditação da palavra de Deus, se não houver essa vigilância, a pessoa pode cair numa frieza espiritual, e isso pode ser fatal para a vida espiritual. Eu vou fazer um teste com vocês. Esse teste é um exercício simples. O teste é o seguinte: pense quanto tempo vai ser
Esse mesmo, essa semana agora, essa última semana. Quanto tempo você gastou nesta semana em um momento devocional, de oração, de leitura da palavra de Deus, de meditação, de buscar intimidade com Deus, se aproximar do Senhor? Quanto tempo você gastou? Pense. Mas pense também, quanto tempo você gastou com, por exemplo, televisão, rede social, né? Instagram, Facebook, YouTube e tantas coisas aí. Vídeos. Já pensou? Calma, está calculando. Fazer a comparação de quantos minutos, quantas horas. Mas não precisa responder, só para você pensar um pouco, né? Parar e pensar nessas questões. Então, nisso está o perigo. Eu lhe garanto, se você somar com calma, estava somando ali, você vai ter gastado no mínimo aí, no mínimo, umas 10 horas, mesmo você está trabalhando, mesmo na sua responsabilidade, você vai ter gastado umas 10 horas com internet, com rede social, com isso e com aquilo. E com oração você não gastou mais do que meia hora. Então imagine o que é que tipo de vigilância, se isso for real, que tipo de vigilância, o que tipo de importância nós estamos dando à nossa vida espiritual. Então aí está o perigo, né, para o cristão. E é isso que pode te levar a uma frieza espiritual e distanciamento de Deus, distanciamento também da igreja, ou seja, da comunhão da igreja. A frieza espiritual, ela é quando uma pessoa, ela acontece quando a pessoa se distancia da sua vida espiritual e perde a conexão de sua alma com Deus, ou seja, perde também o senso do propósito. Para que eu existo? Para que o Senhor perdoou meus pecados? Para que o Senhor me salvou? Então isso pode acontecer também por causa de, essa crise espiritual pode acontecer por causa de decepções, feridas passadas, estresse, traumas emocionais que às vezes a gente carrega, né, na vida, falta de tempo ou atenção dedicados à espiritualidade, ou simplesmente a negligência. Eu e você, né, como cristãos, estamos à mercê disso, podemos passar por isso. Por isso que precisamos vigiar. Se os crentes, né, no tempo de Jesus, nesse período onde Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, precisavam vigiar, muito mais nós. Aí a palavra de Deus nos adverte disso. Muito mais agora, quando o tempo se aproxima, né, e cada dia mais está perto o dia da salvação, da redenção, o dia da vida do Senhor. Esse mesmo texto que nós lemos, ele segue lá, nós lemos apenas 2 versículos, e nesse versículo a palavra diz, né, que já havia, né, Paulo diz, já passei algumas instruções para vocês, mas quanto mais vocês já estão cientes do que precisa fazer acerca de viver e agradar a Deus. E de fato vocês estão procedendo. Agora eu peço ou lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam, ou seja, precisa desenvolver. Se ficar estático, parado, né, vai ficando para trás. Precisa desenvolver, pois vocês conhecem os mandamentos que eles temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. Então não é uma palavra de homem, mas uma palavra de Deus. As orientações não eram apenas orientações de Paulo, mas eram orientações dadas pelo Senhor para o viver cristão feliz, né, obediente e crescente, fervoroso na presença do Senhor. A pessoa pode sentir-se vazia, sem a direção, ou até mesmo, né, indiferente em relação à sua vida espiritual. É importante notar que a frieza espiritual é um estado temporário que pode ser superado, mas muitas vezes, né, essa superação exige
exatamente arrependimento. Lá em Apocalipse, uma das partes diz assim, né? Arrepende-te, né? Volta à prática das primeiras coisas. E muitas vezes, em algum momento, a gente deixou na vida, né? Parou a caminhada cristã, parou, e a gente continua seguindo, só que a gente vai continuando seguindo para o nome do Senhor. E aí, o arrependimento é aquele momento que a gente reconhece que precisamos de Deus, precisamos da ajuda de Deus, porque falamos, então a gente para, volta, se arrepende na presença do Senhor, retoma a comunhão com Deus e volta a caminhada outra vez na presença do Senhor. E precisa então de cuidado e esforço, pois essa presa espiritual ela te levará a uma vida de pecado. Se a pessoa se acostumar com a vida de pecado, aliás, muitas vezes não é nem a vida de pecado, é a dependência, porque quanto mais a pessoa se envolve, mais ele se afunda, né? E ele se torna prisioneiro, escravo. Essa questão, por exemplo simples, não estou dizendo que é pecado, mas essa questão da dependência. A pessoa hoje não consegue viver sem, né, o celular. Do lado, acorda com o bicho na cabeça ali, o bicho está aqui, né? Acorda pela manhã já, em todo momento no trabalho, vai no banheiro, vai na refeição, está aqui, na igreja, né? O culto da rolando e a pessoa está aqui. Então, uma dependência. Diga para ver o que é que acontece. É a mesma coisa com a droga, com a bebida, porque isso causa uma dependência na mente, né? Que a pessoa fica muito ali hoje e a pessoa se torna dependente. Então, essa sofrência precisa de força espiritual, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo para se libertar. Se libertar de celular pode se tornar pecado. Porque a Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino de Deus. Viciado em televisão, em celular, viciado em comida, em bebida, né, em tantas coisas. Então os viciados não entrarão no reino de Deus. As nossas necessidades, né, profundas e espirituais, elas só podem ser preenchidas e saciadas por Deus. E quando, né, falta essa presença de Deus, falta essa comunhão, falta essa aproximação de Deus, a gente tenta preencher com prazeres e coisas que possam nos fazer sentir vivos. E aí são essas coisas que exatamente dominam, né, a nossa mente e o nosso corpo. Mas isso é um engano, porque são coisas passageiras, temporárias, né? Pois só Deus, o Espírito Santo, ele pode preencher o vazio da nossa alma. Só Ele pode preencher, de fato, o vazio da sua alma. E por isso que Jesus disse, né? Vigiai, porque os dias são maus. Então, vigiar é se esforçar. Às vezes a gente cede, né? Vai cedendo alguma coisa, vai dando espaço, depois você não tem mais domínio. Então, aí agora você tem que ter um trabalho árduo, né? De esforço, de dedicação, de disciplina para poder retomar aquela condição inicial. A pessoa pode até buscar, né, prazeres, mas ele vai continuar vazio, porque só o Senhor preenche o vazio do nosso coração. E só Ele sacia de fato, né, o nosso espírito, e só Ele purifica a nossa alma e nos dá a condição de vivermos alegremente, né, felizes na sua presença. Amém? Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, ele disse: o mundo não pode receber, ele falou acerca do Espírito Santo, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. O Espírito Santo, ele é a presença viva de Deus e é necessário para o cristão, para o viver cristão. O Espírito Santo é necessário para o viver cristão. Se nós não tivermos essa comunhão, né, com o Espírito Santo diária, nós fatalmente estaremos distantes de Deus, né? Romanos 8 vai dizer que se a nossa inclinação, a nossa
tendência for para a carne, as coisas da carne, as coisas que cogitam da carne, ela vai gerar morte. Mas se a nossa inclinação for para as coisas do Espírito, as coisas de Deus, ela vai gerar vida e paz. Então, as pessoas que não receberam Jesus como Salvador vivem na indiferença, né, para com Deus, porque não despertam para as coisas espirituais, não despertaram ainda, pois cogitam das coisas da carne, se envolvem completamente com as coisas da carne, né, com as coisas da velha natureza, ou seja, da natureza pecaminosa. Aliás, as pessoas que não conheceram Jesus só têm a velha natureza, porque ainda não houve o novo nascimento, e é preciso ter esse novo nascimento para se libertar da velha natureza. 2 Coríntios 4 vai nos dizer, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Qual é o problema aqui? Os incrédulos são aquelas pessoas não convertidas, que não creram em Deus, que não creem em Deus, e que muitas vezes estão dispostos a acreditar em todo tipo de coisas, né? Sendo assim um engano para as suas vidas. Acreditam em filosofias, acreditam em crendices, acreditam em conversa de homens, né? No engano, menos em Deus. Por isso, né, perecerão, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para que sejam condenados. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo também, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. Então, se não houver, né, uma aproximação de Deus através do arrependimento, através da busca, vai ser dominado exatamente pelas coisas seculares. Então, o cristão ele precisa cuidar para não ir para o oposto, ou seja, cuidar da vigilância. Se ele quer receber o cumprimento da promessa de Deus, Filipenses capítulo, aliás, Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, mesmo capítulo, lá no versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos males que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A preparação é para esse tempo, para esse encontro com o Senhor, que acontecerá. A humanidade pode fugir hoje da palavra de Deus e ter um encontro pessoal com Jesus. Pode fugir, mas não vai fugir, né, da eternidade, dos acontecimentos que estão preparados para o fim dos tempos. Mas a palavra de Deus nos diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, né? 1 João 4,9. Então nós temos que viver por Jesus. Então a nossa motivação maior, nós podemos viver a nossa vida como Jesus viveu, né? Estudando nessa tarde, Jesus, ele sendo Deus, mas ele tinha um propósito, ele veio, habitou entre os homens, ele viveu de forma simples, se relacionou com as pessoas, como com as pessoas, buscando o bem das pessoas, e nós podemos viver a nossa vida, mas não podemos perder a esperança da eternidade, porque do contrário a gente vai estar vivendo apenas para o hoje.
A vida do cristão não é para o hoje. É para o hoje, né? Mas é também para a eternidade. Amém? E para concluir, 1 João 4,10 diz assim: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio com um propósito. Ele veio, né, dar sua vida na cruz do Calvário para que, através do seu sacrifício, nós como pecadores, pudéssemos receber a vida e a vida eterna, né? Reconhecendo que Ele morreu em nosso lugar e que, através do sacrifício dele, nós podemos ser filhos de Deus, se tornar filhos de Deus, né? E receber a certeza, né, com a esperança da eternidade e habitar com Deus, porque quando Jesus vier, aqui não vai ficar lugar. Um exemplo, né, para concluir: se Jesus vier hoje, aí a gente diz: não, tá bom, mas se o Senhor vier e me levar, eu vou continuar vivendo por aqui, eu vou dar meu jeito, né? Não vai haver essa oportunidade de você dar seu jeito, porque haverá um caos tão grande, né, que a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos vão pedir para morrer, porque vai ser algo tão insuportável, porque Jesus vai tirar o seu povo, vai tirar o Espírito Santo e o mundo vai se tornar um caos até o dia do juízo. E nós não queremos isso. Eu não quero, você quer? Então, qual é a nossa decisão? Aqueles que já receberam Jesus Cristo, então renovam a sua fé, se fortalecem espiritualmente, continuam na caminhada, na esperança da eternidade com Jesus. Não precisa ser hoje, mas você tem que estar preparado para hoje. Nós não sabemos se é hoje ou amanhã, mas tem que estar preparado para hoje, porque se não estivermos preparados para hoje, amanhã a gente não tem domínio sobre ele, só o Senhor. Dia de amanhã só cabe ao Senhor. Amém? Então, pense nisso, né? Fortaleça a sua fé espiritual. Se você não tem encontro com o Senhor, tome essa decisão urgentemente de deixar Jesus entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e lhe dar uma vida nova. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite para encerrar esse momento. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Teu amor, Deus, é incondicional para conosco e para com a humanidade, Pai querido. O Senhor não faz exceção de pessoas, por isso que o Senhor enviou Jesus Cristo, ó Deus, a fazer um sacrifício que só Ele poderia fazer por toda a humanidade, Pai querido. Mas a Tua palavra diz que é para aquele que quiser e crer, Senhor, para aquele, ó Deus, que sabe que o viver sem o Senhor, o viver fora da Tua presença, ó Deus, não tem sentido, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, Te louvar porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos ama como somos, mas Ele quer que nós tomemos a decisão, Deus, de caminhar na Sua presença, ó Deus, e conservar firme essa esperança, assim como o apóstolo Paulo tem instruído, ó Deus, ao povo no passado, mas essa mesma instrução é para cada um de nós. Permanecemos, ó Deus bendito, na Tua presença, Deus, cuidando para que não venhamos abandonar a fé, voltar ao caminho, ó Deus, de pecado da velha natureza e assim perder a alegria, Senhor, da salvação, perder a alegria, ó Deus, da Tua presença e perder, ó Deus, a alegria da eternidade, Senhor, contigo, ó Deus. Ajuda, Pai, a cada um de nós, aqueles que não tomaram a decisão, que sejam convencidos pelo Espírito Santo, Deus, a tomar essa decisão de deixar Jesus entrar no seu coração. E aqueles que já tomaram, ó Deus, permaneçam renovados, ó Deus bendito, a cada dia, deixando aqui as coisas que nos impedem, Senhor. Seja um pecado, uma tentação, seja até mesmo, ó Deus, como foi falado nessa noite, ó Deus, a dependência do celular, Senhor amado, que nós venhamos a resistir por causa do Teu amor, por causa da Tua palavra e do Teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai,
A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Que Deus nos dê uma semana feliz, abençoada, na presença dEle, em nome de Jesus.